A gente cometeu um erro muito grande, tá? Este que vos fala cometeu um erro muito grande. Mais profissionais de imprensa, muitos torcedores cometemos um erro muito grande. E é uma coisa que quando a gente se depara, quando a gente vê aonde que chega o nível da coisa, a gente fica, pô, cara, talvez a gente tenha errado na mão, pegado pesado demais. Isso já aconteceu uma vez aqui no Grêmio, vocês vão lembrar o outro caso. Mas aconteceu agora nesse fim de semana com o TT. Após marcar o gol contra o Santos, um belo gol, inclusive, domínio de bola, limpar e bater no cantinho, ele chorou copiosamente depois do gol, tá? Ele chorou copiosamente. E sempre que alguém chora, alguma coisa no emocional da pessoa tá muito desregulada, né? Principalmente num momento desses. E aí que entra o nosso erro, tá? Nosso erro. E eu, cara, assim, ó, quando eu falo nosso, eu falo nosso porque teve mais gente que fez, mas eu vou basear todo esse depoimento, essa fala aqui sobre mim, porque eu errei muito com o TT nesse caso, e não porque o TT, assim, ó, ele não estava jogando bem, tá, gente? Longe disso, não é que o TT a gente cometeu uma injustiça, que ele estava isso, não, não, não. É no pesar a mão, cara, tá? Pesar a mão sempre na mesma pessoa. E fica de dica pra gente até com outros jogadores, mas vamos lá. Por quê, cara? Assim, ó, beleza. Foi pego muito pesado com o TT, tá? Inclusive por isso que vos falo. A gente bateu muito, teve muito profissional batendo muito, usando adjetivos para o TT, assim, ó, como... Não vou nem citar o tal do bagre, tá? O bagre é do futebol, mas teve muitos adjetivos que eu não vou repetir aqui, que transcendem o futebol e passaram do ponto. E a gente vê quando o cara faz um gol, que é um motivo de comemoração, de festa, assim. Pô, não tem momento melhor no futebol que um gol, né? Pô, o cara fez o gol e foi às lágrimas, velho. Tu imagina a pressão, assim, o que esse cara tava sentindo para conseguir fazer um gol que ele já tava tentando há tempos e chorar. E daí alguém vai me dizer, ah, ele é muito bem pago, ele é rico para isso. E não sei o quê. E ele tem que aguentar. Cara, beleza, porque a pessoa é rica e milionária, ela não tem emoções daí. Ela não sente as coisas, a família dessa pessoa não lê as coisas. Não sei se é o caso do TT, acho que não, até o filho não tem filhos, né? Mas pais, amigos, tio, tia, namorada, que seja. Daí esse tipo de coisa e pesa, né, gente? Pesa, não interessa a condição financeira, se tu é pobre, classe média baixa, classe média alta, rico, milionário, bilionário, trilionário, sei lá o quê. Não interessa, cara. O emocional aqui da cabeça da pessoa sempre vai ser. E a gente passou isso com o Pavon um tempo atrás. Vocês lembram naquele jogo contra o Vitória, que foi, se eu não me engano, às 11 da manhã na Arena? Que o Pavon ele erra num gol do Vitória, ele vai rebater uma bola, sobra, faz o gol e ele é substituído depois pelo Mano Menezes. E no banco ele começa a chorar também, cara, pelo erro dele. Ele começa a chorar. Começa a chorar. E eu estava errando de novo, tá? Porque eu também estava pegando pesado já com o Caio Paulista. Tanto que depois de ver o choro do TT na minha live aqui no canal, eu decidi não falar do Caio Paulista. Na vitória do Grêmio, eu decidi não falar do Caio Paulista. Tá? A gente sabe o que o Caio Paulista fez e tal. Vamos pensar no sujeito? Vamos pensar no sujeito também, no lado humano. É a proposta deste vídeo aqui, a gente tentar pensar no lado humano da coisa, tá? No lado humano da coisa. Voltando ao TT, cara. Voltando ao TT, é um guri cria da base. Cara, o guri é gremista também, velho. O guri é gremista também. Pá, se ele erra, beleza. Se ele não serve, daqui a pouco pra todo time. Beleza, só que alguns xingamentos, assim, que ofendem o jogador em si, não o atleta, ofendem a pessoa ou a família dessa pessoa, a gente tem que botar um pouco a mão na consciência, cara. O futebol a gente acaba sempre permitindo alguma coisa a mais, tá? Do que a gente permite na nossa vida. Seja dentro de um estádio, seja na internet, que tem muita gente que acha que é terra de ninguém. A gente sempre permite alguma coisa a mais, seja nas palavras, seja nas atitudes. E isso daqui a pouco. Cara, assim, ó. Seria bom rever, tá? Eu tô revendo muito porque eu fui muito impactado
depois daquele gol com o choro do TT, tá? Eu fui muito impactado com isso, de verdade. Bateu num lugar que eu não gostaria, que bateu na mesma vez daquela do Pavon. Eu até nas minhas redes sociais tinha feito uma brincadeira ali quando o Caio Paulista errou, que dele sendo reforço do atacadão e tal. Cara, eu apaguei isso daí das minhas redes sociais, tá? Eu apaguei isso aí das minhas redes sociais. Que vamos tentar fazer a crítica dentro das quatro linhas. E que a gente sabe, cara, saúde mental é o básico e isso afeta muitas pessoas e principalmente nós aqui da imprensa, da tal da imprensa. Temos que, sei lá, dar uma olhada com um pouco mais de calma para isso. Eu assumo um erro que eu fiz lá atrás com o Pavon, fiz com o TT, estava fazendo o Caio Paulista e me deu aquele start quando eu vi o choro do TT. De verdade, eu só quero ver jogador chorando em campo de emoção de conquistar um título. Não por fazer um gol num jogo que seria qualquer, ou por errar um lance e tal. Vocês podem discordar de mim completamente, tá? E é justo que discordem, cada um tem direito a ter opinião, mas eu fiz essa reflexão e outras pessoas que possam vir a pensar do mesmo jeito que eu convido a fazer essa reflexão também, tá? Eu convido a fazer essa reflexão porque são seres humanos no final, cara. Tem mais dinheiro que a gente, tem uma vida melhor que a gente, eles sacrificaram outras coisas que a gente não sacrificou, tá? Enfim, só que são seres humanos no final, é todo mundo igual, carne, osso, se cortar o dedo aqui machuca igual, todo mundo igual, cara, todo mundo igual no final. E é isso, né, gente, é isso. E entrar numa seara aqui que acho que nem vale a pena a gente entrar ou aprofundar essa discussão aqui. É pra gente pensar assim, ó, enquanto agremista, se tu for de outro time e estiveres vendo esse vídeo, pensa no jogador do teu time, cara. Naquela hora, assim, que tu tá na raiva, que teu time pode não estar bem, o que tu vai falar para essa pessoa? Pensa se fosse contigo. Pensa no teu trabalho, assim, se tu faz uma, entre aspas, cagada, teu chefe vem, maceta assim na frente de todo mundo, né? Começa a fazer reel de Instagram, começa a gravar, esculhambando não só pela cagada que tu fez no teu trabalho, mas te esculhambar como pessoa. Vai bater num lugar ruim, né? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí embaixo sobre isso, tá? Quero muito que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso. Se a gente não tá pegando um pouco pesado demais. E aí, quando eu digo a gente também, eu falo de torcedores, mas eu falo também aqui desse lado de imprensa, tá? Desse lado de imprensa. Então deixa a opinião. Chegou até aqui, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos junto, né, gente? Vamos junto que amanhã já tem Grêmio e Torque. E conto com o TT, conto com o Caio Paulista, todo mundo que puder nos ajudar nesse jogo. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.